Fala, gurizada, tudo certo? Meu nome é Oscar, esse aqui é meu primo de Dom. Nós somos aqui do canal Grenal dos Primos, criamos esse canal para fazer os pós-jogos de Grêmio e de Inter, e especialmente quando tem Grenal, é óbvio que a gente não pode deixar de fazer um vídeo aqui, comentar com vocês. Eu já fiz um shorts ontem aí também, fazendo um resumão, o de Dom também já fez do lado do Grêmio, mas o que para mim certamente está no top 10 piores Grenais da história, né? É um Grenal tecnicamente muito fraco. Tu tira das duas equipes um chute a gol que foi até perigoso de cada lado. Um que o Borré, para variar, perdeu um gol na cara com defesa do Everton, que foi uma boa defesa, mas foi no canto dele. E da mesma forma o Rocher salvou uma bola, até num lance meio parecido, uma bola baixa assim, né? Uma bola meio rasteira, forte. Mas e foi isso, cara. O resto foi assim, ó. Eu até comentei lá no meu shorts que pra mim foi a vez que talvez eu tenha visto mais o time do Grêmio sem energia, um time que não queria competir. Não, nem brigar o Grêmio, os jogadores do Grêmio brigaram, nem puxar briga, nem discussão, nem provocação, nem nada. O Grêmio veio, eu acho que assim, ó, eu acho que o Grêmio estava impactado com os últimos jogos. O jogo contra o Manchester City do Uruguai lá, sabe? O City Torque lá, contra o próprio Remo. Eu acho que entrou esse componente. Talvez até um cansaço físico e tudo mais, mas foi a vez que eu talvez mais tenha visto o Grêmio vir para um Grenal sem fazer questão de nada, sem brigar, sem querer ganhar, sem nada, sabe? E isso se refletiu em campo, né? Principalmente de parte do Grêmio. Até acho que o Luiz Castro nem está sendo tão condenado assim porque o Inter não fez o seu papel. O Inter teve nas mãos uma oportunidade que o Grêmio deu de bandeja de conseguir fazer uma vitória com autoridade num Grenal, ganhar bem um Grenal. Ontem era chance clara disso. Só que O Luiz Castro não foi condenado porque empatou. Se tivesse perdido, não iam estar pedindo a cabeça dele, né? eu acho que não. O Eu acho que se resultado fosse um a importou zero, bastante. eu acho que fosse 1-0, se fosse 1-0, não ia fazer diferença no entendimento do que foi. Só se tivesse levado uma paulada, entendeu? Só que o Grêmio não jogou nada. O Grêmio não jogou nada. E assim, pô, mais uma vez o Pesolano mexeu na escalação, né? Colocou de volta o Bernabé na lateral esquerda, resolveu colocar o Alan Patrick no time, manteve o Carboneiro, que para mim foi um acerto. O Borré e o Alejandro, tu joga a moeda para cima, o que cair, qualquer um dos dois serve, porque nenhum dos dois serve, entendeu? Mas assim, eu até tinha falado no Shorts que eu preferi o Matheus Bahia jogar o Bernabé para frente, só que o Matheus Bahia não estava disponível. Não sei se por cartão, enfim. Mas mesmo assim, eu acho que a solução era ter jogado o, o Bernabé para frente, como ponta, para tentar ajudar na criatividade e ver quem é que jogaria na esquerda. Não sei se o Aguirre, enfim, que já fez esse papel de maneira improvisada. E, cara, falando um pouco sobre o jogo em si, o Alan Patrick errou 5 passes, pelo menos 5 passes cruciais daquelas enfiadas de bola, assim, que um camisa 10 clássico tem que fazer, e que se o D'Alessandro errava a primeira, a segunda ele não errava, entendeu? O D'Alessandro jamais erraria o tanto que o Alan Patrick errou ontem. O juiz, eu, esse aí eu já conheci, esse Bruno Arleu aí, mas, cara, num Grenal, tu nunca dá 2 cartões amarelos em 10 minutos de jogo. Porque daí tu vai ter que distribuir cartão amarelo. Aos 10 minutos de jogo só, o juiz já perdeu a mão. Por quê? Porque dali pra frente ele vai ter que dar cartão amarelo para todo mundo. E aí, depois que ele deu os 2 cartões amarelos, ele passou a querer administrar. Ele passou a querer levar no verbal. Aí ele descambou de vez. Aí, apesar que ele acertou no lance da expulsão, acho que do Vieri, não sei se é ele. Foi a que- expulsão mais ridícula, assim. Assim, o Vieri pensou assim: quero deixar o Grêmio com um a menos, vou lá e pá. Porque nem era, não era uma jogada crucial, né? E o cara E é zagueiro, um bom eu tava zagueiro fazer isso, vendo, meu Deus. para não dizer que só errou, né? Ou que acertou, enfim. Eu tava vendo um lance que o Grêmio foi prejudicado.
na opinião do Sou do Apito, aquele que o Paulo Caravina lá que tem no Instagram, eu não tinha reparado esse lance na hora, que é um lance do Vilagra, que ele só levou amarelo e ele deu Ah, isso um sim. pisão no pé, até não foi tão repercutido assim, talvez Não, pela eu acho que própria. esse lance era mais para o cartão laranja, assim, mas era mais para vermelho do que para amarelo. Mas Não o era que aquela eu, coisa assim de expulsão na ele hora, né? comentou isso porque o cara do VAR é o cara que vai para a Copa do Mundo pela CBF. Então, assim, o cara nem Nossa, recomendou a revisão pro cartão vermelho, sabe? Então, olha o nível do troço, né, cara? E, pô, né, cara? O Inter, umas 3, 4, 5 vezes, fez aquelas jogadas aéreas que ela não é só inútil porque é um chuveirinho. É inútil porque antes mesmo do cara fazer o cruzamento, eu já olhei para a área e vi que só tinha um. Ou ninguém, praticamente. Só tinha um lá no meio do Everton, então a bola invariavelmente ia tranquila para as mãos do Everton ou não virava nada. As bolas paradas do Alan Patrick, nada. O Bruno Henrique tentou cobrar a bola parada, não deu certo. O Bruno Gomes tentou cobrar a bola parada, não deu certo. E, cara, teve um lance, aquele lance do Grêmio que foi muito perigoso. Foi, tipo, se eu não me engano, foi no segundo tempo, né? O quanto Inter, tempo? o tempo inteiro com a bola e aquele maldito, bendito um lance que dá no jogo que o Inter às vezes entrega o jogo, sabe? Que o Inter deveria ganhar e aí sucesso, sofre um lance e naquele lance pode sair o gol do adversário. Isso aí tem que acabar, sabe? Então foi um jogo absolutamente modorrento, um empate modorrento, um jogo de baixíssimo nível. O Inter com uma falta de verticalidade absurda. O Grêmio também não jogou nada, como eu disse. O seu Carlos Vinícius lá, que estão chamando o Ancelotti de louco aí por não levar ele no bolso do Gabriel Mercado, que tem 40 anos de idade. Ah, mas também não teve chance, né? Zero chance. Não Mas levou eu acho nenhum que. chute porque não chutou. Mas é que ele não é o O Carlos Grêmio sem Vinícius. meio Mas é que o não Carlos tem. Vinícius não é um 9 plantado na área. Ele se movimenta. Ele teria condições de vir buscar um pouco as jogadas também. Ele é um cara de imposição física e não fez nada disso, sabe? Na minha opinião, ele não tentou participar das jogadas também, sabe? Mas dá um pouco da tua visão aí. Eu falei um pouco porque o Inter era mandante, enfim. Mas dá um pouco da tua visão sobre o jogo. Cara, assim, ó, tu falou ali top 10 piores grenais. Dos grenais que eu vi, eu tô pra dizer que é o top um, no máximo top 3. Ah, já E tipo teve assim, muito ó, jogo ruim, cara. cara, teve, mas assim, ó, primeiro que eu acho que nessas comparações aí o resultado importa bastante. Se tivesse sido 1-0 já teria sido um pouco mais, seja para qual lado Tá, for, mas já ia ter tu sido. lembra do Grenal da Libertadores? 1-0 foi muito Sim, louco, cara. mas Foi daí muito aquele Grenal louco. foi briga, Ah, teve. Os mas caras foi ficaram 20 bom. minutos só se Meu, soqueando. o Daí já não Inter tá. perdeu Esse o já gol foi menos claro, o Grêmio monótono do que perdeu o o. gol claro. Os dois perderam o gol claro, assim, ó, e querendo e brigando e indo pra cima. Pelo menos é uma peleia, pelo menos tu vê dois times tentando competir, tu vê, né? Exatamente. E uma coisa que me também chamou atenção é que teve a expulsão do Vieri, né? Que foi ali para, obviamente, vermelho, mas, cara, não deu briga. E não estou dizendo que isso foi uma coisa boa, no sentido que, obviamente, a gente não quer que tenha briga, Não mas, teve tipo, sempre tem reclamação. briga em Grenal, porque os caras estão com os nervos lá em cima. Nesse aí nem isso teve. E teve, vamos dizer, chance, tanto que teve, seriam dois vermelhos, né? Um para cada lado, e não, tipo, eu falei, pá, agora vai fechar o pau quando deu o Vieri, né? Nada. Os caras do Inter não vieram pra cima, os caras do Grêmio ali e tal, foi expulso, ele meio que não quis sair, ficou ali amarrando pra sair e não deu nada. Tu começa a perceber que realmente não teve vontade, é menos um, assim. Aí, falando menos um, o TT, esse aí, e cara, e é isso que eu não entendo, velho. Como é que o bicho é titular, Que foi aquele né? lance lá, né, cara? Que foi aquele lance que ele deu um passe pra ninguém lá, né? Sim, sim, e assim, não sei se você percebeu, teve outros três, dois ou três Não lances, eu até teve. comentei também no meu Só short, que aquele que os lance caras, é o tipo assim, seguinte: aquele lance ele já estava prendendo a bola. Ou seja, ele teria tempo para ver que não passou ninguém. Não é que ele recebeu a bola e deu de primeira, sabe? Que sim, às vezes o cara recebe a bola e dá de quando o primeira, cara erra ali, né? é Ele uma teve tempo tentativa de ser pra. uma jogada rápida, mas ele não, ele ficou esperando. Ele teria a visão periférica aqui para ver que ninguém passou, mas mesmo assim ele tentou, sabe? É. E aí, enfim, né? Foi mais um jogo nulo dele.
E aí eu lembro que quando eu vi saiu a escalação, o pessoal tava comentando, porque o enamorado, tipo, a escalação tá certa, porque aí o enamorado vai entrar no segundo tempo, no lugar do TT. Eu falei, cara, isso tá completamente errado. Não faz o menor sentido isso. Se é justamente o namorado que pode fazer alguma coisa diferente, ele já sabe que o TT não vai fazer, pô, o cara tem que ser titular. Isso não faz o menor sentido. Um outro adendo é o goleiro. Né? O Everton, assim, ó. E, cara, eu não duvido que, sei lá, ele não faça um milagre no próximo jogo e já vai ter torcedor falando mal dele de novo. Tipo assim, pô, deixa o cara. O cara é o melhor goleiro que a gente teve depois do Groy, na minha opinião. E aí tem gente ainda que, suspeitando, criticando. Eu falei, não, cara, o problema do Grêmio não é o Everton. Entendeu? Eu vi o teu short lá, então assim, como é que tu falou? Vê que nem, não vê nenhum gremista chorar as pitangas aí. Não, cara, é exatamente. A mesma coisa que o pessoal que falava mal do Filipão lá e do Renato, programa que o Grêmio caiu, veio o Mancini, e aí mesmo que o Grêmio caiu, né? Aí depois ficaram chorando, e eram os mesmos que falavam mal dos que nitidamente eram melhores, né? É uma coisa assim, meio, sei lá, sadomasoquista, assim, sabe? Tipo, vamos falar mal do. Pô, o cara, pra mim, é no mínimo os top 3 melhor jogador que o Grêmio tem. E não, vamos falar mal dele. E daí, claro, o TT é quase unanimidade aí na torcida, o pessoal já não aguenta mais. É nitidamente um a menos, o cara não desembarcou. O que acontece quando o cara não desembarca? Vai pro banco e aí o cara tenta garimpar ali a sua vaga ali, né? E um outro que eu, assim, começo já a perceber bastante é o Arthur. Cara, o Arthur não tá jogando com o português, né? O Mano Menezes, ano passado, ele foi muito bem, mas tu vê que ele realmente não é o mesmo, assim, né? Não é, claro que a gente tem a comparação do Arthur do Grêmio, o início do Barcelona dele também foi bom, mas depois também ele não rendeu mais na Juventus, também não jogou nada, tanto que tá aqui no Grêmio, né? Eles emprestaram pro Grêmio, e ele tá como uma referência técnica, né? Que é uma coisa que algo tem que acontecer para, não sei se ele acordar, porque ele não é velho, tem acho que 29, 28, 29. Isso já dá um. Que a gente imagina, voltou pro Grêmio porque tá com 40 anos. Não, não é o caso. Eu lembro que ano passado, quando ele veio, aquela história de ir para seleção, enfim, não vai rolar, né? Enfim, né? Então são essas coisas que o Grêmio já entra com esses. Não vou dizer que o Arthur seja um a menos, né? Mas o TT, obviamente, sim. E o Pavon, no mínimo 0,75 a menos ele é. O Não Pavão tá compara até de agora jeito nenhum. escorregando no drible do Bernabé lá. Não é aquele Mas daí lance. tu vê. Cara, o Grenal foi tão ruim que a gente tá lembrando esses lances aí, entendeu? Que tipo, porra, foi um drible que não restou nenhuma jogada de gol, entendeu? Né? E, enfim, Não, assim, né? ó, o Arthur, ele até foi elogiado aí pela turma dos gremistas aí, tudo, mas aqui, o Arthur, Não, eu ontem não não, jogou bem de novo e a única mas é coisa que o boa que ele Arthur, realmente faz é não errar passe. Só que os passes dele ele não dá uma enfiada, ele toca pro lado, toca para trás e deu. É cara, como era o Curupira lá do mas pensa o seguinte, cara, isso é o que Curupira. o Arthur faz, sempre fez. Se tu pegar o jogo do, posso estar muito enganado, mas olha, se tu pegar o jogo do Grêmio em 2017, 16, ele fazia isso. Só que quem é que estava na frente dele? Simplesmente não sei se o Michael era atrás ou na frente, mas acho que era na frente, né? Ou era Sim, atrás? o Marco era 8. O Michael era 8. Eu tava Sim. pensando se ele era antes. Tinha o Maicon, o Cebolinha e o Luan, cara. Então o que que faz? É a mesma coisa com o Rodrigo Dourado. Aqui, mantidas as devidas proporções. Mas é alguém que o Dourado ainda roubava mais a bola, que rouba a bola, não perde a bola, que nem tu falou, e acerta o passe para quem precisa fazer a transição, para quem precisa levar a bola para o ataque e de lá fazer a jogada. E que o Grêmio não tem Agora, esse jogador. mas, exato, mas tu não tem como esperar que o Arthur faça isso. O Arthur não é esse homem, não é esse Não, jogador. mas eu digo mais pela qualidade, né? Tipo assim, ele é nitidamente, entre aspas, o melhor jogador técnico que o Grêmio tem. Mas ele não tá Sim, demonstrando. No ano passado mas, ele foi esse cara. E esse mas ano assim, mas na tua opinião, o que que ele tá errando? na verdade, ele não tá errando porque ele não erra passe ele O que acerta. que Só que falta? O que que tá faltando? faltando marcação, que ele também não tá marcando, parece que ele tá gordo, lento. Não vou dizer o mais lento de todos, mas ano passado parecia que ele corria mais, parecia que ele se entregava mais. E os passes mais para frente, né, verticais, não para trás, pro lado. Que ele fazia mais ano passado, ele dava chutes, não deu acho que um chute esse ano, não lembro. Assim, perigoso, né?
E assim vai. Cara, eu sinceramente não vejo que o Para mim, a problema. involução é garantida, assim. Eu não A vejo que o involução. problema seja ele. Eu acho que tem que Não, eu também não ter. acho que o problema seja ele, mas Não, não, como não. ele é o, Assim, eu vamos dizer, o não. centralizador ali, ele tá abaixo do que ele Mas nitidamente é que pode render. eu não me chama atenção essa queda de rendimento do Arthur. Para mim tem que ter. Cara, eu fico agoniado com o futebol de um companheiro que tá sem a bola, não dá opção. Tu tens que dar opção para quem tá com a bola. Quem tá com a bola tá sempre a perigo de ser desarmado ou de se sentir pressionado e errar um passe, por exemplo. Quem está com a bola está sempre a perigo. E quem tem que dar a opção é quem não está com a bola. Ontem, uma porrada de vezes a bola passou pelo Félix Torres. Não dá a bola para o Félix Torres, faltando 1, 2 minutos para acabar o jogo. Não é para ele, porque ele vira as costas e volta para o goleiro. O Gabriel Mercado não pode passar a bola para ele. O Gabriel Mercado tem que passar a bola para o Bernabé, tem que passar a bola para o Bruno Gomes. Eles têm que achar ou o Bruno Henrique ou o, sei lá, o Alan Patrick, alguém de qualidade para levar a bola para frente, mas não para virar as costas para o gol adversário e recuar a bola para o goleiro. É isso que eu penso, sabe? E, por exemplo, assim, ó, ontem eu estava ouvindo a jornada do Baldasso, em todas as substituições do Grêmio, o Baldasso falou: esse cara é perigoso. Tenho preocupação com esse cara. Acho que um deles foi o enamorado e teve mais um ali. Os caras não fizeram nada. Nada, nada. O Grêmio continua o mesmo e o Inter continua o mesmo. Em nenhum momento o Grêmio forçou, é, forçou uma criação importante. Então, para mim, tanto que o sentimento é de derrota. É isso que eu ia falar, porque eu acho que o Grêmio ele entrou com um lance assim de não perder e, entre aspas, atingiu o objetivo. E Sim, o o Inter queria sentimento é de ganhar, até por jogar em derrota. casa, enfim, e tá, entre aspas, numa ascensão e o Grêmio numa da, né, uma baixa ali, né? E Eu até aí estava foi. ouvindo o vídeo do Cristiano Oliveira, aquele jornalista lá, acho que é da Rádio Imortal, ele falando, foi o confronto de um dos piores mandantes contra um dos piores visitantes e deu no que deu, né? O Inter, por incrível que É pareça, bem é isso. uma das melhores defesas, mas é um dos piores ataques. E o problema é quando tu leva um gol. Quando tu leva um gol, tu é obrigado a virar e o Inter não vai virar, sabe? Então, cara, E pensando o Inter, o ataque do Inter, tipo, o Borré, cara, o cara não faz gol. Ele simplesmente não faz gol. não, e eu tava falando pro meu pai ontem, isso me deixa um pouco chateado, porque é um jogador que se identificou com o clube. Tu pega como é que é o nome daquele, o Arboleda do São Paulo? Olha o que o cara fez com o clube. Simplesmente largou. O cara deu um perdido. Hum, Azar o contrato, azar o que Eles estavam for. querendo. Eu vi que ele foi cotado pro Pelo Inter, amor né? de Deus, pelo amor de Deus, esse cara não tem noção do ridículo. Dizem as más línguas aí que o cara tá devendo pro crime organizado, não sei o quê, não sei se se confirmou, mas pro cara ter feito o que fez, não é de se desconfiar. E assim, cara, o Borré é um cara identificado. Eu valorizo isso. Quando o jogador, ele, pô, usa a camisa fora do horário profissional dele, tá em casa, tá assistindo o jogo, às vezes tá lesionado, tá assistindo o jogo. Eu gosto disso, só que não adianta só fazer isso. Tem que dar um resultado esportivo, ainda mais para um cara que ganha 2 milhões de reais por mês, cara. Não, e um outro que me assustou, assim, que ali eu vi como é ruim é esse Vitinho Bagrinho ontem, né? Tipo, Ah, ele é comum, ele não assim. é ruim. Sabe que ele não é ruim, ele é comum, é diferente. Comum é Mas se um fosse para cara que escolher, por atinge um exemplo, um teto. jogador, eu se fosse escolher um jogador entre ele ou o Borré, eu escolheria o Borré. Não, não, porque o Vitinho ele é mais perigoso. Por exemplo, o Vitinho ele participou do lance do gol do Inter contra o Corinthians lá. A jogada começa com o Carboneiro dando um giro, passa pelo Vitinho, eu não, se não me engano é o Vitinho que cruza, alguma coisa assim. Não, cruza não, passa pro Bernabé, Bernabé corta e chuta. Ele participa muito das jogadas. Por exemplo, o Vitinho é um Tabata, um pouquinho melhorado. Um pouquinho melhorado. Só Ah, que mas isso ele ainda ele seria não é um ruim, no caso. jogador ruim, ele é um jogador comum que não consegue passar de um teto. Jogador comum é todo jogador médio que não consegue extrapolar de um teto. Ele bate naquele teto e não joga mais que isso, entendeu? Por exemplo, aquele Alex não ganhou mais oportunidades. Eu tenho uma ponta de desconfiança de empresário. Mas tirando isso à parte, é um jogador, por exemplo, que
jogou no jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho, que eu tava lá, e também não conseguiu. Tudo bem, era um nível difícil ali, pressão e tudo, mas ele não conseguiu desenvolver o futebol dele. Então, Sim. eu acho que a realidade do ano vai ser essa, assim, vai ser uma dança Não, e das pior que cadeiras. se compara com o outro, né? Entre aspas, tamo como se fosse, tá tranquilo, entre aspas, né? Porque obviamente não tá, porque o Inter também tá mal, o Grêmio também tá mal, vai ficar nessas aí. Como eu vi algum comentário de algum desses jornalistas, não vou lembrar quem, que tá falando justamente isso. Tipo, um se apoia no outro e aí os caras o time não anda, né? Tipo, a gente não tem que se comparar com o Grêmio, pode se comparar com o Inter, tem que se comparar com o Palmeiras, se quer ganhar alguma coisa, entendeu? E não, o Inter perdeu. Se o Inter tivesse lá no Z4, o Grêmio podia estar em 14º, 15º, que ia estar tranquilo. Cara. E daí eu, Isso é não, ridículo. eu até não ouvi a coletiva do Luiz Castro, mas o meu irmão, o Guilherme, tava falando que o Luiz Castro veio com aquela desculpa do calendário de novo, de que ele não treina, ele só passa vídeo, não sei o que, não sei o que. Tá, e a parada da data FIFA? Em Qual 10 é a dias, né? qual é a evolução que o Grêmio teve ali? Nada, Não piorou. teve, né? Não teve, né? Piorou. Nada. Essa história de calendário é outra desculpa. É. Futebol é O jogador e calendário é treinador ruim bom. para todo mundo, deu. E o Inter ficou Pô, a semana inteira aí, ó, fazendo aqueles treinos de comadre do Borré. Eu não posso ver aquilo. Eu entro no os treinos Instagram se do Borré. cumprimentando, será que fizeram? Tem esse também, mas o cara, os treinos de finalização do Borré é uma coisa infantil. O goleiro aceita, assim, ó, de boa, é um chutezinho de comadre, como eu costumo dizer. Treino de comadre, ô, tu finge que defende, sabe? Eu chuto, tu finge Finge que que eu defende, chuto e tu finge que defende. e a bola entra e tá tudo certo. Os caras já combinam, vou chutar na esquerda, então já pula pra lá. Cara, eu juro pra vocês, se vocês tiverem curiosidade, vocês entram no Instagram do Borré ou no Instagram do Inter essa semana e acompanhem os treinamentos. Cara, isso é uma camisa 9 de seleção colombiana. Não dá, né? Não dá, velho. Não dá. Tem que ter uma exigência maior nesses treinamentos. Tem que ter uma exigência maior. Senão vai chegar no vamos ver, tu vai enfrentar uma zaga adversária boa e um goleiro de nível de seleção e não vai fazer o gol. Ele vai fechar o ângulo, não vai ter esse resultado de infantil que o Borré tá acostumado a treinar nos treinos. Não tem, cara. Não tem. Sim. E assim, até agora lembrei uma comparação com o Arthur do lado do Inter seria o Alan Patrick, né? Que com o ano passado estava jogando mais que esse ano, né? E é um cara central aí pro que o Inter precisa, né? É um 10 É e que não tu tem que tá mais um saber. jogo que não fez nada. Tu tem que estabelecer a diferença de quando o rendimento está abaixo por causa dos colegas, né? Por causa dos jogadores que estão, por causa dos companheiros e quando o problema é ele. Ontem o problema foi ele. Sim, e falando do Alan Patrick mais especificamente, eu acho que o Inter tem um entorno melhor do que pelo menos no jogo de ontem, né? Teve um entorno melhor do que o Arthur. E o Inter ainda tinha o Bernabé que corria, pelo menos. O Bernabé lá, o Carboneiro, o Borré, querendo ou não. O Grêmio tinha o TT, entendeu? Eu acho que é um pouquinho um degrau abaixo ainda, né? Então eu Ah, acho que ali o cara. problema realmente era mais a figura do Alan Patrick mesmo. Não, com certeza, porque teve. E o Alan Patrick, ele tem um defeito grave, cara, que ele muitas vezes no jogo, quando ele tá mal, ele é desarmado. E aquele desarme é num momento crucial em que o adversário consegue armar um bom contra-ataque. Pode observar isso. Quando o Alan Patrick tá, às vezes, com a bola no meio, assim, ele é desarmado e no instantinho já dá um contra-ataque para o adversário perigoso. E aí, isso aí não dá para acontecer, porque a gente tem uma zaga muito desguarnecida. Agora, eu não sei quem é que foi, eu não sei se não foi o Baldaço. Alguém deles elegeu o Félix Torres como o melhor em campo. O Félix Torres não foi exigido. Sim. Não foi exigido. Eu diria que até o mercado foi melhor que ele. Porque daí o mercado cumpriu a função de marcar o Carlos Vinícius. Sabe, cara? Uma coisa assim. Eu até entendo quem é que tenha dito que de parte do Inter, quem foi melhor foi o Bruno Henrique, porque a bola passou muito por. Eu acho que, assim, se for escolher o melhor do jogo, para mim é nitidamente o Everton. Porque a defesa que ele fez foi mais difícil que a do Rocher. Ah, não Inclusive, ele deu sei, aqueles. cara. Foi. O cara estou em cima do Rocher.
Ele Nossa, pegou assim no não. reflexo puro, foi defesa assim de almanac. Não, mas peraí, o Borré tava um E o pouco Rocher sem teve aquela ângulo. falha lá que ele foi dar o soquinho e a Não, tudo bola bem. foi para trás. Mas tô falando de comparação Então, de defesas. Para mim, na minha opinião, o Borré tava mais sem ângulo e ele obrigatoriamente ia chutar no canto do Everton. Para mim, a defesa do Rocher foi mais difícil, cara. Porque não, foi uma bola que veio a meia altura, assim, ó. Foi uma ele falha tava ali, ele, defensiva do ele Inter. só mexeu o braço, ele não mexeu nem a perna, se for ver. Não, eu acho que e para mim só foram duas defesas semelhantes, mas que o gol do Borré era um pouco mais difícil de fazer porque tá sem ângulo. Ele E até um de chutou linha, se eu, forte. e um de linha, se eu fosse eleger, seria o Noriega. Para mim, ele não foi bem, assim, não teve nenhum, mas ele jogou, ele cumpriu sua função bem, assim, né? Mas não teve nada de especial, obviamente, porque ninguém teve, né? De nenhum dos lados. Eu acho que o Carboneiro acabou indo bem também. Ele teve algumas jogadas ali, mas ele não conseguiu é, ter a verticalidade que ele teve em outros jogos. Ele não conseguiu furar a defesa. Ele chegava na frente da área, mas ele não conseguia Eu vi, tinha um site dali lá que dava as notas do jogador, adivinha qual que foi a menor nota? Só tem uma chance, né? menor nota de quem? Dos dois Menor times? nota. É, Isso aí. PT. Óbvio, Não, essa é escrita, né? pois é. E é contratação de aeroporto, né? Eu lembro muito bem disso daí, da zoação com os Colorados aí por causa de contratação de aeroporto. É, porque o Grêmio tem a mania de contratar os velhos, daí quando contrata um novo lá gastando as pencas, aí não erra ainda por cima, né? O William estava no banco. Cara, eu parece que não, porque ele deveria ter entrado. Eu acho que alguma coisa eu não sei, não sei dizer assim, mas eu acho que ele não estava nem no banco. Não, porque se estava no banco era um escárnio não colocar o cara para jogar num time É, desse aí, né? até o E Bright White aí, entrou, né? Braithwaite. nossa senhora. Esse aí eu nem lembro que entrou. Eu tô querendo olhar aqui na Olhei escalação. aqui, não estava no banco o William, não. Alguma coisa, acho que deve ser lesão, alguma coisa assim. Porque um cara desse aí tem que jogar, né? Por Não, mais. e outra, Caio Paulista, cara. Não, assim, ó. Eu ponho qualquer um. Improvisa o Bright White lá, que vai dar mais, entendeu? Pronto. Pô, É foda. quais são os próximos Vamos. jogos aí? Eu não sei se. Acho que o Inter é Isso que eu tava pegando Mirassol. agora. Vamos ver. O Inter eu acho que é o Mirassol. O Grêmio, próximo Mirassol. jogo é contra o Cruzeiro lá. Não, antes tem o Deportivo Aí que eu ia Riestra, dizer. aquele da Sua na Sula, né, na terça-feira, né? Já vai ser depois de amanhã. E depois Terça. sábado pega o Cruzeiro, terça-feira. Sábado pega o Cruzeiro. Fora. Aí na semana que vem é Copa do Brasil. Exatamente. O Inter pega o Mirassol, que tá embalado aí de novo. É, só que né, não tem nada no meio de semana, né? Só no domingo que vem, às 11 horas, tu vê? E no Beira-Rio, aí pega o Atlético fora, aqui em Florianópolis, venderam o mando de campo. Depois vem o Que era o Botafogo, time que depois o vem. Grêmio também suou É, píncaros para passar deles lá em Minas, né? mas é que Em São João del Rei. esses times mudam muito do ano pro outro, né? Não sei se é É, a porque mesma eles inercia, estavam na Série B, eu acho que eles caíram, se eu não me engano. né? E aí depois no Brasileirão ainda vem ó a sequência: Botafogo, Fluminense, Curitiba e Vasco. E depois vem o Vitória, que patrolou o São Paulo ontem. Aí com direito ao olé e tudo. Pense num campeonato morfético, cara. Um campeonato até a parada. Depois do Vitória vem o Bragantino. Aí para pra Copa. Pelo que eu tô entendendo aqui. Mas é isso, gurizada. O vídeo tá ficando longo já. Eu acho que a gente resumiu bem o que foi essa porcaria desse jogo aí. E, e vamos seguir, né? Vamos torcer. Eu acho que os dois times vão terminar o campeonato muito perto um do outro. Eu acho que os dois não caem. Eu acho que não caem, mas eu acho que vai ser mais um ano em branco e o ano que vem em branco também, porque nenhum dos dois vai jogar Libertadores, né? Não tenho a menor esperança disso. Valeu, Dom. Se Valeu, inscreve aí Oscar. Isso aí, gurizada, se no inscreve, Inter. deixa um comentário, manda para os amigos. Também comenta aí, quem chegou aí até esse vídeo aí que ficou um pouco longo, manda um feliz aniversário para os caras que ele está de aniversário hoje. Parabéns aos caras aí, muitos anos de vida. E
É nóis. 3.3, idade três de ponto J Cristo, três como diria meu avô. Idade de J Ah, Cristo. daqui a pouco tá alguém do Grêmio querendo te contratar aí. Tá na idade boa. Pô, se eu ganhar 10% do TT, já fico. Pô, Até já uso as. eu botava tu. Eu, se fosse lá, o português já ia Deus o chamar. livre. Pô, eu acho que faz uns 5 anos que eu não jogo uma pelada na minha vida. Juro pra ti, faz muito Não, tempo. Já não. mas tá mais em forma Nossa do que Senhora. o. Deus o livre. É É isso. é Valeu. isso aí, valeu. Abraço.